Olá, nós vamos falar sobre expressões algébricas ou literais. Muito bem, então, por que esse terror todo, né? Muitas pessoas já falaram, eu ouvi muita gente falando que passou a não gostar de matemática, passou a odiar matemática quando colocaram letras no meio. Quanto era só número, estava beleza. Só que muita gente não sabe que as expressões algébricas, elas estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. E às vezes a gente não gosta porque não entendeu realmente, né? O maior motivo de você não gostar, das pessoas não gostarem de matemática é por não entender uma coisa ou outra. Mas lembre-se que todo mundo tem seu tempo. Se você não entendeu na primeira explicação, talvez você entenda na segunda, na terceira, na décima, não importa. Você consegue aprender matemática e consegue entender o que é uma expressão algébrica. Então, essa aula básica, né, de início, vamos ver aqui. Expressões algébricas ou literais. É uma conta de matemática onde temos números que eu não conheço. Esses números estão representados por letras. Muito bem. Eu já vi muita gente fazendo aquela charadinhas aí no Instagram, Facebook, onde coloca alguns desenhinhos, né? E esses desenhinhos, uma maçãzinha, uma casinha, sei lá, representam números. É basicamente a mesma coisa, mas em vez de usar desenho, eu uso letras. Como essas letras eu não conheço o valor e elas podem mudar, variar de uma situação para outra, eu chamo essas letras de variáveis, ok? Então são chamadas de variáveis. O que diferencia a expressão algébrica da equação? Uma equação vai ter uma igualdade, né? Vai ter uma igualdade, vai ser igual a alguma coisa. Passa a ser uma equação. Equacionar é igualar. Nesse caso, você tem uma fórmula que não está igual a nada. Ela é apenas uma conta, tem números que eu não conheço. São expressões algébricas ou literais, né? Literatura, né? Literais, letras. Por isso, expressões algébricas ou literais. Temos aqui 3 exemplos. Como que eu resolvo isso aqui? Não tem como resolver. Eu não sei os valores das letras, não tem nada o que fazer aqui se eu não souber quanto que vale cada uma. Beleza? Uma fórmula é uma expressão algébrica. Por exemplo, lembra que eu falei que não pode ter igualdade, né? Então, aqui essa fórmula tem um nome. Então, aqui essa igualdade é só para dizer o nome dela, que é o índice de massa corporal. A gente estuda isso em educação física, por exemplo. Muita gente usa para saber se está acima do peso, abaixo do peso, né? No meu caso, dizem que o ideal é 25, entre 20 e 25. Eu tenho um pouco acima de 25, mas é por causa dos músculos, né? A pessoa muito musculosa, com certeza, ela vai ter um MC acima de 25, né? Bom, tomara que ninguém que me conheça esteja vendo este vídeo, né? Bom, muito bem. Então, como eu estava falando, o índice de massa corporal é uma fórmula e também, então, posso chamar de uma expressão algébrica. Olha só, o que é isso? É o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, a altura vezes a altura. Pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Multiplica a altura vezes a altura e faz essa continha de divisão. Eu troquei por letras, ó, tá vendo? Peso, letra P. Sempre a gente costuma usar a letra minúscula, é mais comum, mais usual. E altura, letra A. Então, essa fórmula do IMC, Índice de Massa Corporal, eu também posso chamar de uma expressão algébrica ou literal. Olha só, porque o peso varia de uma pessoa para outra, a altura varia de uma pessoa para outra. Então, são variáveis, certo? Vamos pegar um exemplo. Qual é o IMC de uma pessoa de 100 quilos mais 2 metros? A altura em metros ali na fórmula, eu esqueci de falar. Então, o peso é 100, a altura é 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, 100 dividido por 4, o IMC dessa pessoa é 25. Tá bom, né? Dizem que acima, vai ver alguns casos acima de 25, está acima do peso. Então, entre 20 e 25, menos que 25 está magra demais, etc. Né? Tem algumas exceções, né? Então, não é a única coisa para dizer que você está com saúde, mas na maioria das pessoas funciona. Né? No meu caso, funciona. Na maioria das pessoas normais funciona. Né? Se você tiver entre 20 e 25, beleza. Mais que 25, cuidado,
ver se não está acima do peso, abaixo de 20, talvez esteja magra demais e tal. Então, esse é um exemplo de expressão literal. Eu peguei o peso e a altura e transformei em letras. Por isso, uma expressão literal, expressão algébrica. Beleza? Muito bem. Um outro exemplo. Digamos que sua mãe peça para você comprar bolinho de carne. Ela fala, compre 8 bolinhos, mas não sabe o preço. Então, esse preço varia de uma padaria para outra, varia do mercado para outro, depende de onde você comprar. É uma variável, não é mesmo? Eu posso representar por uma letra. Então, qual vai ser a conta que vai calcular o que você tem que pagar na padaria ou no mercado? Você vai pegar 8 bolinhos e vai multiplicar pelo preço deles. Mas você ainda não sabe o preço. Então, é 8 bolinhos vezes alguma coisa que eu não sei o valor. Tipo, algum número que eu ainda não conheço. Quando eu chegar lá, eu descubro qual é o preço desse bolinho. Mas enquanto eu não chegar lá e não perguntar o preço, vai ser uma expressão algébrica, uma expressão literal. Eu só não escrevo, mas é basicamente isso. 8 vezes o preço. Se o bolinho for R$2, 8 vezes 2. E varia, né? Num bar lá é tanto, numa padaria é tanto, enfim. Então, é um exemplo de uma expressão algébrica. Toda compra que você faz, se você não sabe o preço ainda, é uma expressão algébrica. Por quê? Porque você ainda não sabe o valor que você vai pagar. Pode ter aumentado, pode ter diminuído, tem inflação, né, que é aumento dos preços, etc. Beleza? Claro que a gente não representa assim, mas eu posso representar. É um exemplo do nosso dia a dia. Uma expressão algébrica ou literal, onde eu escrevo o preço utilizando uma letra. Outro exemplo, perímetro de um retângulo. Perímetro de um retângulo, com comprimento e largura diferentes. Eu vou fazer um esboço aqui de um retângulo, né? Não é um retângulo certo, porque eu deveria, se você for fazer no caderno um retângulo, usar régua e tal, né? Então é um esboço de um retângulo. Um retângulo ele tem todos os lados retos, ângulos retos, né? 90 graus. Então todos os ângulos internos são retos, por isso o nome retângulo, né? Ângulos retos, certo? Tem 4 lados, então o quadrilátero que tem 4 ângulos internos retos, um retângulo. Então, ele tem um comprimento e uma largura diferente, mas eu não sei que valor é esse. Então, eu vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B. O perímetro é a soma de todos os lados. É a conta que você faz quando você precisa cercar um terreno, por exemplo. Você vai calcular o perímetro do terreno, né? Essa conta que você faz. Calcular o perímetro é saber o tanto que você precisa para cercar ele, no caso, né? Então, nesse caso, a primeira coisa que você faz quando vai cercar um terreno é calcular o perímetro, lógico, né? Então, nesse exemplo, eu vou ter 2 vezes o A mais 2 vezes o B. Por quê? Eu estou somando A mais B mais B. Esse é o cálculo do perímetro, que é a soma de todos os lados. Quantas letras A eu tenho? 2. Então, 2 vezes A. Quantas letras B eu tenho? 2. 2 vezes B. O A é o comprimento maior, né, no caso. B, ou a largura, né? Largura, chamando de largura, comprimento. E o B é o lado menor. Então, daí é uma expressão algébrica que calcula o perímetro de qualquer retângulo. Qualquer retângulo. Se eu souber o valor do comprimento ou da largura, eu vou saber o perímetro desse retângulo. Enquanto eu não sei, a única coisa que eu posso fazer é escrever na forma de expressão algébrica ou literal. Aqui tem um exemplo que eu passei de atividade para os meus alunos, também passei como exemplo para eles. Escreva as operações de forma sintética, ou seja, usando expressão algébrica ou literal. O quadrado de um número x. O quadrado, para quem não lembra, é elevar um número ao quadrado. Então, o quadrado de 8 é 8 ao quadrado. O quadrado de 9 é 9 ao quadrado. Aqui a resposta é, o quadrado de x é x ao quadrado. É um número que eu não conheço. Então, essa é a minha resposta desse exemplo.
Um outro exemplo, usando agora duas letras, então tem que tomar cuidado. Se eu sei que os valores são diferentes, eu tenho que usar duas letras. O exemplo da compra lá. Eu vou comprar pão, o bolinho de carne, 8 bolinhos. E mais 3 pães de queijo. O preço dos dois é diferente, então eu não posso usar a mesma letra. Porque o preço, essas letras estão representando o preço e são preços diferentes. Então tem que usar letras diferentes com números diferentes, beleza? Então, aqui eu tenho o dobro de um número real. Como é que eu calculo o dobro? Duas vezes o número real. Tem que usar x e y, né? Aqui no anterior também, ele pediu, por exemplo, x e y. Mas não é obrigado, tá? Ele falou aqui, por exemplo, eu posso usar a e b se eu quiser. Mas geralmente as pessoas usam x e y, é o mais comum. Então, o dobro de um número é duas vezes esse número. Eu não preciso colocar o sinal de vezes, basta escrever 2x, né? Então, deixa eu ver que deu um probleminha aqui, só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui, arrumar aqui a tela, que parou de compartilhar. Pronto, beleza. Vamos abrir de volta. Aí, beleza. Agora tá aí. Problemas técnicos aí acontecem, né? Então, duas vezes o x, que é o dobro do número, e o dobro de outro número, duas vezes o y. Quando eu tenho número e letra, eu não preciso colocar o sinal de vezes. Posso até colocar, né? O sinal de vezes, mas não precisa. Duas vezes x, duas vezes o y. Então, estou somando o dobro do número com o dobro de outro número. Esse é um exemplo de uma expressão algébrica ou literal. Não é difícil, gente. Então, é praticar, é você saber que se aquele número você não conhece, coloca uma letra no lugar dele. E aí as contas, ó, o dobro do número, duas vezes esse número. O triplo do número, três vezes esse número. O quadrado do número é esse número elevado ao quadrado, né? Eu que é um assunto de oitavo ano, então as pessoas, quem está no oitavo ano já estudou potência, raiz quadrada, as contas de vezes, etc. Então, até já estudou isso também no sétimo ano. Então, é isso, beleza? Então, nem é tão terror assim, uma expressão algébrica ou literal. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima.